Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos direciona e nos sustém, aquele do qual nós alegramos da perseverança. A palavra diz: dai graças a Deus constantemente, sejais sempre um culto racional, um culto de ação de graças, aonde o Senhor agrada em toda boa atitude daqueles que permanecem segundo a condução do seu Espírito, demonstrando que houve um entendimento, e o entendimento é desviar do mal. O entendimento é consagrar a nossa vida sempre ao Senhor como morada, templo do Espírito, aonde a palavra diz que o ladrão fica ao derredor procurando a quem possa o tragar, mas nós não permitimos com que venhamos desvanecer, nós não permitimos com que o pecado retorne em nós como morada, como templo do Espírito. Não permitimos mais, segundo aquilo que outrora estávamos, seja nas glutonarias, nas bebidas fortes, nas drogas, nos vícios, nas orgias sexuais, nas lascívias, em todas as espécies de imundícias, segundo as mentiras, tudo aquilo que, ao invés de nos trazer pureza diante dos olhos do Senhor, estávamos impuros, estávamos entristecendo o seu espírito. Não se pode chegar a ponto de extinguir o espírito, a ponto de que o Senhor não vê mais a oportunidade de nos aperfeiçoar, mas muitos chegam a esse ponto, porque há uma briga constante. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Aquele que dá lugar para a carne dá-se vencido pelo mal, ao invés de sujeitar o seu espírito. Por isso a palavra diz que a forma correta de glorificar a Deus, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, são aqueles que creem em Jesus Cristo, que receberam o primeiro advogado ainda como pecadores e perseveram. E o Senhor, todo aquele que crê, que confessa que o Filho era a sabedoria que estava no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, aonde através dele mesmo esta sabedoria tudo se formou, dele, por ele e para ele são todas as coisas. E confessa que ele veio em carne, que o Pai enviou esta sabedoria e fez carne, a natureza divina, a semelhança do homem, aonde passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, o Pai o justificou, aquele que fez as aparições há cerca de 40 dias, aquele que disse, vede, espírito não tem corpo, não tem ossos, aquele que derramou o seu sangue, porque o sangue não herda o reino dos céus, e ascendeu às regiões celestiais, aquele que nós confessamos que ele ascendeu, aquele que disse, não me detenhas, é necessário que eu vá e o Pai enviará em meu nome o outro Consolador, o advogado, o batismo com Espírito e com fogo quando crerdes, e todo aquele que o recebe, ele permanece, ele é um fogo consumidor, é um fogo que na verdade lambe até mesmo a água terrena, é um fogo que permanece, um fogo que nós permitimos e ele purifica o nosso interior, ele nos santifica a fim de sermos achados como templo, morada do seu Espírito, a fim de que não retrocedeis
segundo o pecado, aqueles que não negociam seus princípios, aqueles que não aceitam prato de lentilhas, antes condenam aqueles que dizem que aquilo que é levado entre vós seja para a vossa perdição. Malditos, apartai-vos de mim, aqueles que não se retrocedem, aqueles que não permitem ser influenciado pelos ímpios, não se assenta à mesa com os escarnecedores e zombadores, mas daqueles que seguem glorificando ao Senhor a todo tempo. Um culto de ação de graças, um culto racional. Ele nos conhece através das atitudes e demonstrai o entendimento é desviar do mal. Demonstrai que houve compreensão, dai glória àquele que mostra que nos é possível, aquele que disse, se vós tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e dissertes a este monte, lança-te ao mar, assim sucederá. E nós somos daqueles que perseveramos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, Cristo, a sabedoria, Jesus, o Filho do homem, aquele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, primogênito de toda a criação, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia, assim como ele é ira e indignação para aqueles que rejeitam e queiram sempre colocar outro fundamento e dia após dia perecem segundo a sua própria ignorância. Aqueles que têm esta sabedoria, permaneceis a fim de calar a ignorância dos insensatos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.